Muito bem, galera. Então, 2:02 agora. Normalmente a gente vai ter aí, né, uma aula para frente A, um intervalinho, aula para frente B, um intervalinho, e aula para frente C, e lá perto das 4 horas a gente finaliza, tá? Então vamos tocar aqui de uma maneira que não fique cansativo para vocês. Daqui a pouco a gente faz uma pausa. Provavelmente vocês já receberam no material aí que eu disponibilizei para vocês alguns slides que eu vou compartilhar hoje aqui, tá? Então, a parte dos sais minerais, né, que ela estava previsto ali para a gente trabalhar já na primeira aula, ela acabou ficando para essa segunda aula e está tudo bem, né? Não tem problema nenhum, a gente tem essa possibilidade de fazer esses ajustes aqui no calendário e no cronograma sem problema algum. Né? É importante que a gente não corra com o conteúdo e vocês consigam acompanhar aí na sua velocidade. Na aula passada, na biologia A, nós falamos de água. A água é uma substância inorgânica. E também, outra substância inorgânica são os sais minerais. Então, nós temos aqui a necessidade de alguns sais minerais. E é importante que vocês saibam que a quantidade que a gente precisa desses sais, ela é uma pequena quantidade. A gente não precisa de muita coisa, é pouca coisa. Né? O iodo, pouca coisa. Sódio, né? O cloro, a gente vai precisar, o ferro, pequena quantidade. O quanto, né, a gente vai necessitar desses minerais, a gente vai ter ideia que você precisa ter ali lipídios, carboidratos, proteínas, né? Mas quando a gente pensa nos sais minerais, a quantidade diária é uma quantidade pequena. Vamos começar aqui com o cálcio. O cálcio é um sal mineral muito importante. A gente não vai falar de cálcio somente hoje, porque a gente vai ver aqui que o cálcio ele é componente do esqueleto e dos nossos dentes. Então, ele está associado aí ao sistema esquelético, né? E também na composição aí dos dentes. Ele é a parte mineral do osso. E vamos lembrar que o tecido ósseo, quando a gente voltar a estudar o tecido ósseo, a gente volta a falar do cálcio. E a gente volta a entender um pouquinho como que o cálcio funciona. Mas hoje, basicamente, é dizer para vocês que o cálcio ele é um importante componente dos ossos e dos dentes. Tá? Ele está ali sendo componente dessa parte mineral. Mas ele não é responsável só por isso, não, no nosso corpo. O cálcio ele é importante para a contração dos músculos, contração muscular. Então, quando você está em jejum, a gente precisa ter cálcio no nosso sangue, porque a gente está tendo movimentação, a gente está tendo contração de músculos. E de onde vem esse cálcio quando eu estou em jejum, principalmente em jejum prolongado? Ele vem da reserva que nós temos nos ossos. Então veja, né, aí a questão de você ter esse raciocínio importante. E quando você consome alguma coisa que é rica em cálcio, produtos lácteos, aí leites e derivados, né, queijo e tudo mais, iogurtes, que são ricos em cálcio, e também os vegetais verdes, como brócolis, couve, que são ricos em cálcio. A gente acaba tendo uma alimentação desses alimentos e a nossa concentração de cálcio no sangue vai lá em cima. E aí? O que acontece nesse momento na pós-alimentação de uma dieta com bastante cálcio? A gente acaba reservando esse cálcio, armazenando esse cálcio nos nossos ossos. Então, a gente tem o que nós vamos ver mais adiante, galera, a questão da homeostase do cálcio. O que é homeostase? A palavra homeo significa igual, né? Então, se eu coloco aqui para vocês, deixa eu trazer o meu mouse para cá. Se eu coloco aqui para vocês, né, homeo, aqui, homeo significa igual, tá? Igual. Estase, estase significa estado, ou seja, traduzindo homeostase, a gente traduz como equilíbrio. Para o nosso corpo estar em equilíbrio, quanto de cálcio a gente precisa? Né? Então, essa palavrinha homeostase ela é importante. E mais adiante a gente estuda, né? Que momento que o cálcio sai do osso, né? Tem lá um hormônio importante que o cálcio sai do osso, um hormônio importante que o cálcio entra no osso. A gente vai ter duas glândulas aí trabalhando nessa homeostase, que é a tireoide, que produz um hormônio chamado calcitonina, que vai ser importante para armazenar o cálcio no osso,
e nós temos as paratireoides, que são 4 paratireoides que ficam atrás da glândula tireoide, em que elas produzem um hormônio chamado paratormônio ou paratirina, que vai ser responsável pela retirada do cálcio do osso quando a gente está em momento de jejum. E isso, então, está associado aí à homeostase do cálcio. Mas não se preocupe com esse assunto agora, ele é um assunto extra que a gente vai estudar mais adiante. O que é importante saber hoje é para que o cálcio é importante. Componente do esqueleto, dos dentes, é importante para a contração muscular. E o cálcio também, galera, a gente vai voltar a estudar ele quando a gente falar de sangue, lá na questão da coagulação sanguínea. Lembra lá das plaquetas? Aquela cascata de coagulação? Ah, quando você tem um machucado, o que que acontece? Ah, eu tenho um machucado, aí as plaquetas, elas secretam uma substância chamada tromboquinase ou tromboplastina, que faz com que a protrombina se converta em trombina. Só que essa protrombina, ela só se converte em trombina na presença do cálcio. Para que você forme a casquinha de ferida, para que você forme o coágulo, o cálcio é importante, né? Então, veja que o cálcio é um elemento importante para muitas atividades aí do nosso corpo, tá? Como eu disse, a mensagem hoje é, para que o cálcio é importante? Componente de ossos, de dentes, contração muscular, coagulação sanguínea. Legal? Essa é a mensagem que eu preciso que vocês guardem, né? Hoje, que vocês entendam hoje, mas a gente vai voltar a falar do cálcio quando estudar a parte do tecido ósseo, quando for estudar o tecido muscular e quando for estudar o tecido sanguíneo, tá? Deixa eu colocar aqui o chat, né? Se alguém quiser ir interagindo aí, fique à vontade. Nesse estudo do cálcio, o que pode aparecer nos vestibulares da vida aí? Aqui, do lado esquerdo da tela, a gente visualiza um osso normal. Veja que ele tem as famosas trabéculas. Trabéculas são esses buraquinhos aqui, sabe, gente? Né? Ou seja, o osso normal, ele tem os buraquinhos, ele tem essas trabéculas. Mas um osso doente, um osso com uma situação de osteoporose, essas trabéculas elas são muito maiores. Então, observe que aqui nós temos uma situação de patologia. O que é uma patologia, Giovanni? Patos, do latim, quer dizer sofrimento ou doença, né? Patologia é uma doença, ou seja, algo que causa sofrimento, né, numa pessoa. Então, osteoporose está associado aí a uma patologia na parte óssea, né? Ou seja, o que causa a osteoporose? A osteoporose é causada por deficiência de cálcio. E, normalmente, é uma doença mais relacionada a pessoas idosas e, principalmente, mulheres após a menopausa. Então, as meninas que estão acompanhando essa aula, uma dica importante. Uma mulher, quando entra na menopausa, em que os hormônios estrógeno, progesterona, que são os hormônios sexuais femininos importantes, quando a mulher entra na menopausa, ela baixa a produção de estrógeno, principalmente, né, em relação a esse metabolismo aqui do cálcio. E aí o estrógeno, ele é um importante hormônio para a fixação do cálcio também. E isso acaba, então, atrapalhando a fixação do cálcio nesse pós-menopausa, e as mulheres normalmente acabam tendo um enfraquecimento ósseo e desenvolvendo osteoporose, né? Então, por isso que mulheres idosas, né, a gente tem que cuidar aí das nossas vovós, né, das nossas mães que são mais idosas, no meu caso, minha mãe já é idosa, e das nossas vós, que geralmente elas podem ter um quadro instalado de osteoporose muitas vezes e nem sabem. E às vezes ali uma simples queda, um tombo, pode quebrar ali geralmente a cabeça do fêmur, né? A gente vê aqui fraturas, principalmente em pessoas idosas, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Principalmente em pessoas idosas, tendo essa fratura na cabeça do fêmur. É muito, né? É grave isso, muitas vezes vai ter que fazer cirurgia, colocar pino, e geralmente a recuperação é em torno de 6 meses a 1 ano. Então, atrapalha muito a vida do idoso, né? Essa questão aí da osteoporose, especialmente a qualidade de vida das mulheres, né? Por conta desse pós-menopausa. A gente volta a falar mais sobre isso quando for estudar mais a fundo lá a parte do tecido ósseo, mas já fica aqui uma dica, né? Ah, Giovanni, como que isso pode aparecer? Pode falar de osteoporose numa questão
e você tem que saber o que é osteoporose. É a deficiência de cálcio, tá? Mas antes de entrar no próximo sal mineral, tem uma outra doença que pode causar um pouquinho de confusão, que é a osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita é uma doença chamada de doença dos ossos de vidro. É uma doença que a criança ela já nasce com essa doença, em que quando ela começa a caminhar e de repente ela sofre alguma fratura em algum osso, que é algo muito comum, esse osso ele não costuma quebrar em uma única parte, normalmente ele quebra em várias partes. E aí, essa doença, ela é uma doença que atualmente não tem cura, tem tratamento que vai tentar minimizar isso, né? Mas não tem cura, é uma doença genética, né? Osteogênese imperfeita, não é daí deficiência de cálcio, tá, gente? Porque o osso, ele tem duas coisas, ele tem duas coisas principais, né? Ele tem o cálcio, que é um mineral importante, e ele tem, digamos assim, um cimento, né? Então, ele vai ter uma parte cimentante, que é o colágeno. Então, você tem o colágeno e você tem o mineral, cálcio e colágeno. E isso faz a saúde, né, óssea do osso estarem ali em equilíbrio, né? Principalmente isso. Quando falta cálcio, osteoporose. Quando falta colágeno, lembre-se que colágeno é uma proteína. Quando falta colágeno, aí a gente tem a osteogênese imperfeita. Então, uma criança que tenha defeito no gene associado à produção de colágeno, ela vai ter essa doença dos ossos de vidro. Por que é chamado de doença dos ossos de vidro? Porque o vidro é duro, mas quando ele quebra em várias partes. A criança que tem osteogênese imperfeita é exatamente igual. O osso dela é duro, porque o cálcio está lá. Mas como o colágeno não está em quantidade suficiente, quando esse osso dessa criança quebra, ele quebra em várias partes. Por isso, similar, né, aí é um vidro. E aí ficou conhecido popularmente como doença dos ossos de vidro. Então, isso para a gente destacar aqui a importância desse mineral que é o cálcio. O próximo mineral, gente, é o fósforo. Fósforo é um mineral que também está presente nos ossos. Veja que ele também é um componente dos ossos, esqueleto, dos dentes, junto com o cálcio, em quantidade menor, mas também é importante. E o fósforo, gente, ele está associado aí a ATP. Lembra da molécula que você conhece lá como ATP? Adenosina trifosfato. ATP dá energia para você, né? Ou seja, adenosina trifosfato é a moeda energética da célula. E quando você fala ATP, o que a gente observa na molécula de ATP? Deixa eu voltar aqui, ó. Molécula de ATP, você vai ter algo assim, ó. Você tem lá, deixa eu fazer a molécula aqui bonitinha. Você tem aqui um açúcar. Que açúcar é esse, Giovanni? Esse açúcar, gente, é a ribose, tá? É o açúcar do RNA. Esse açúcar é a ribose. Aí você tem aqui uma base nitrogenada que é a adenina. Essa molécula que eu desenhei aqui para vocês agora, adenina mais ribose, é uma molécula chamada de adenosina. Então, uma base nitrogenada mais um açúcar, mais uma pentose, nós temos aqui a adenosina. E quando você liga aqui no carbono 5, porque aqui está o carbono 1 está aqui, carbono 2 está aqui, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tá? Aqui é um oxigênio. Quando você tem ligado aqui no carbono 5 um grupamento fosfato, a gente chama essa molécula agora de adenosina monofosfato. Se eu coloco mais um fosfato, eu vou chamar de adenosina difosfato. Se eu coloco mais um fosfato, adenosina trifosfato. E normalmente essa ligação aqui, a gente vai representar ela por um tio, né? Essa ligação aqui, ela é uma ligação altamente energética. E quando a gente quebra isso aqui, a gente libera energia, tá? Então, a molécula do ATP, veja, para você ter molécula do ATP, que é a moeda energética da célula, eu preciso ter fósforo. Então, veja que o fósforo, ele é um elemento importante para energia para músculos e nervos, né? Energia base da energia da célula aí através do ATP. Aí eu coloquei aqui também a molécula de DNA, porque lá no DNA você precisa também
do fósforo, né? Você tem lá as famosas ligações fosfodiéster. O que acontece? Lá no DNA, você vai ter uma molécula, que é essa molécula aqui, ó. Só que ao invés da ribose, ela vai ser a desoxirribose. Desoxirribose. No caso do DNA, o açúcar é a desoxirribose. A gente já vai ver por que ela é chamada assim. Você tem, por exemplo, a base nitrogenada adenina, timina, citosina ou guanina, né? Pode ser qualquer uma das bases aqui do DNA, pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. E aqui você tem um fosfato. Que molécula é essa, Giovanni? Essa molécula, gente, é o tijolinho, é a molécula fundamental que compõe o DNA, que nós chamamos de nucleotídeo. Então, veja, para compor DNA, fazendo parte de um nucleotídeo, tem fósforo, tem fosfato. Então, nós não teríamos o nosso DNA, essa composição química do DNA, se não fosse o fósforo. Então, fósforo é importante na composição dos esqueletos e dentes, o fósforo é importante em energia para músculos e nervos, lembre-se do ATP, e também dos nucleotídeos, ele é componente dos nucleotídeos do DNA e também do RNA, tá? O próximo elemento, gente, é o ferro. Eu também não vou ficar falando de ferro somente hoje aqui para vocês, porque a gente vai estudar sangue mais adiante e a gente volta a falar do ferro mais adiante, tá? O ferro, ele é um importante componente aí, né, para a formação das hemácias. Quem são as hemácias, Giovanni? As hemácias são os glóbulos vermelhos, tá? Lembre-se que somente mamíferos têm glóbulos vermelhos anucleados. Eu já estou dando spoiler aqui para vocês, tá? Mas somente mamíferos têm glóbulos vermelhos anucleados. Hemácias anucleadas, né? As hemácias também podem ser chamados de eritrócitos. Trócitos. Cito é célula. Eritro, gente. Do latim, a palavra eritro quer dizer vermelho. Então, são os glóbulos vermelhos, ou células vermelhas do sangue. E o que dá essa coloração ao nosso sangue, essa coloração vermelha ao nosso sangue, é a presença do ferro. Isso já foi pauta de questões de vestibular. O que garante, o que dá essa coloração vermelha ao sangue humano? Quanto mais ferro nós temos no sangue, mais escuro é o nosso sangue. Aquele vermelho mais escuro. Quanto menos ferro tem no nosso sangue, um vermelho mais clarinho, né? Então, a quantidade de ferro, às vezes você vê aquele sangue mais escuro, você fala, nossa, que é isso, né? Se o ferro estiver dentro das condições ideais, tudo bem. Normal, às vezes o ferro, né, tá ali e a gente tem uma coloração de um vermelho mais escuro. Tá tudo bem, né? Então, componente aí das hemácias, né? E faz parte ali da ativação de uma proteína que é a hemoglobina. Se eu fizer um desenho para vocês, por exemplo, aqui, ó, de uma hemácia, deixa eu fazer aqui do ladinho, ó. Se eu pegar aqui, ó, vamos supor que isso aqui é uma hemácia. A hemácia, como eu comentei, nos mamíferos, ela é anucleada. E o que ela tem dentro dela? Ela tem hemoglobina, que a gente abrevia por HB, tá? A hemoglobina, ela é uma proteína, uma metalproteína. Por que a hemoglobina é uma metalproteína? Porque ela necessita do ferro para funcionar, tá? Para estar ativa. Então, a hemoglobina é uma metalproteína, por quê? Porque ela necessita do ferro 2+, tá? Aí uma curiosidade aqui para vocês, sabe, gente? O feijão é rico em ferro. Quando a gente come uma feijoada, a feijoada é rica em ferro. Só que a feijoada ela é rica no ferro 3. Feijoada é rica no ferro 3+. E esse ferro 3+, a gente não absorve ele na mesma qualidade que a gente absorve o ferro 2+. Então não adianta você comer muita feijoada, porque você não vai pensando, né? É rica em ferro. Porque se você come muita feijoada, você está consumindo muito ferro 3. E esse ferro 3, ele é pouco absorvido no nosso intestino. Então, alguém teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: coloca vitamina C na alimentação. Sempre tem limonada, no dia da feijoada tem limonada ou tem laranja. Já percebeu isso? Por quê? Porque a vitamina C, gente, ela converte o ferro 3+ em ferro 2+. E a galera que está comendo feijoada,
eles vão conseguir, então, aproveitar bem esse ferro da feijoada, porque ao consumir a limonada ou a laranja de sobremesa, esse ferro vai ser convertido num ferro que a gente consegue absorver e aproveitar. Então, olha que interessante, né? Temos aí uma informação interessante. Lógico, a gente vai voltar a falar mais sobre isso quando for estudar lá a questão do sangue. O próximo sal mineral é o iodo. O iodo, a gente precisa de uma quantidade muito pequena. Você tem aqui, por exemplo, né, a questão do iodo e da tireoide. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, que eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. O iodo, gente, ele é um sal mineral que a gente precisa de uma quantidade muito, muito pequenininha. Só que a gente que mora aqui na cidade, a gente tem uma dieta pobre em iodo, porque o iodo você encontra naturalmente em frutos do mar. Quem aqui come peixe várias vezes por semana, né? A gente que mora aqui na cidade come peixe de vez em quando, né? A não ser que, às vezes, na casa a pessoa tenha esse hábito, né, de comprar mais peixe e tal. Mas quem mora mais na cidade, longe do litoral, geralmente vai ter uma deficiência de iodo, por quê? Porque quase não consome frutos do mar. Então, existe uma lei de 1986, aqui do Brasil, tá, gente? Essa é uma lei brasileira, que obriga o fabricante de sal a acrescentar o iodo no sal de cozinha. Por isso que você pega aquele sal na prateleira do supermercado e está escrito lá, sal iodado, né? Ou seja, foi acrescentado iodo pela fábrica ali, né? Porque existe uma lei que obriga o fabricante de sal a acrescentar iodo na sua fórmula. Por que isso, Giovanni? Porque sal, gente, é um ingrediente que todo mundo consome. Então, a gente que mora aqui na cidade, ao fazer um almoço, produzir ali uma refeição, que você use um pouquinho de sal, você já está garantindo que aquela quantidade de sal vai te dar a quantidade suficiente de iodo que você precisa para aquele dia. Isso é importante por quê? Porque o iodo ele é componente de dois hormônios da nossa glândula tireoide. A glândula tireoide, que está aqui em vermelho, ó, essa glândula que tem o formato de uma borboleta, deixa eu pegar aqui meu laser, ó, essa glândula que tem mais ou menos aqui o formato de uma borboleta, quando a gente tem uma dieta pobre em iodo, o que, que ela faz? Ela incha, ela hipertrofia, funcionando como uma esponja para tentar puxar o pouco iodo que tem no nosso corpo, tá? Então, quando você tem quantidades de iodo normais no teu corpo, essa glândula tireoide ela fica no seu tamanho normal. Uma pessoa que tem deficiência de iodo por um período muito prolongado, ele acaba desenvolvendo uma patologia, né, chamada de bócio endêmico aqui, ó, que é o inchaço, a hipertrofia da glândula tireoide, tá? E uma vez que a glândula tireoide ela hipertrofia, gente, ela não volta ao seu volume normal. A pessoa fica com aquele papo aqui no pescoço. E normalmente mais mulheres sofrem com bócio endêmico. Por quê? Porque as glândulas mamárias, elas também consomem iodo. O iodo é um componente importante ali para o funcionamento das glândulas mamárias. Então, nas mulheres, é como se a glândula tireoide ficasse competindo com as glândulas mamárias para ver quem consegue aproveitar o pouco iodo que uma mulher tenha no corpo. E geralmente as glândulas mamárias acabam ganhando essa disputa e a glândula tireoide, para tentar vencer essa disputa, ela hipertrofia, né? E ela forma aquele papo, que a gente chama então de bócio endêmico. O que causa bócio endêmico? Deficiência de iodo é um dos motivos, né? E aí nós vimos aqui que para produzir o hormônio T3 precisa de 3 átomos de iodo. A tireoide usa 3 átomos de iodo para produzir o hormônio T3, que a gente vai estudar lá quando falar de sistema endócrino. A gente usa 4 átomos de iodo para produzir o hormônio T4, a tiroxina. Então, é uma quantidade muito pequena, gente. 4 átomos de iodo, 3 átomos de iodo. Então, para a gente não ter essa deficiência de iodo aqui na cidade, a gente tem essa lei que obriga o fabricante de sal, então, a acrescentar iodo aqui na sua formulação. Algo a mais que pode aparecer em relação ao iodo. Vocês lembram daquele acidente nuclear que teve lá no Japão, em Fukushima, na usina nuclear de Fukushima? Lá teve um esvaziamento, né, ali de iodo radioativo.
Quando teve o acidente em Fukushima, aquela região de Fukushima ela ficou muito concentrada de vazamento de iodo radioativo. O que o governo do Japão fez naquela época? Ele forneceu iodo, pastilhas de iodo para a população. E que relação isso tem? Uma vez que você fornece pastilhas de iodo não radioativo para a população, você está saturando a glândula tireoide com o que ela precisa. E ela não vai absorver esse iodo radioativo, então, do ambiente. Olha só que inteligente que foi essa atitude do governo do Japão na época. Se eu tenho vazamento de iodo radioativo na região, o que fazer? Dar iodo, pastilhas de iodo para a população, iodo não radioativo, é lógico, né? Dar pastilhas de iodo não radioativo para a população vai consumir essas pastilhas de iodo, vai saturar a sua tireoide, e a tireoide saturada de iodo, ela não absorve o iodo radioativo. Foi uma alternativa interessante, né, para evitar aí problemas maiores em relação a um acidente radioativo, né? Sódio e potássio. Sódio e potássio são dois sais minerais importantes na questão do funcionamento do tecido nervoso. A gente também volta a falar sobre ele quando for falar lá do neurônio, a questão de bomba de sódio e potássio, né? Funcionamento aqui do tecido nervoso. Nesse momento, então, gostaria que vocês lembrassem só, o sódio e potássio são importantes para o funcionamento do tecido nervoso, tá? Isso é importante que você lembre. Quando a gente for falar daí de bomba de sódio e potássio, a gente vai falar lá do funcionamento do neurônio, a questão de polaridade, né, de polarização, despolarização, repolarização, tudo isso envolve a presença do sódio e do potássio ali na membrana, né, do neurônio. Ou o sódio, que é um íon extracelular, o sódio normalmente ele é um íon que vai estar em maior quantidade fora da célula. Então o potássio vai ser um íon que vai estar dentro da célula. Então, a gente diz que o sódio é um íon extracelular e o potássio é um íon intracelular. Isso, devido à diferença de concentração de sódio e potássio, a gente consegue ter uma diferença de potencial na membrana plasmática, né? Mas isso é assunto lá do estudo do tecido nervoso, tá? Hoje, que eu preciso que vocês lembrem, sódio e potássio é importante para a condução do impulso elétrico, funcionamento do tecido nervoso, do impulso nervoso, tá? E a gente termina os sais minerais aqui falando do magnésio. O magnésio, gente, ele, na botânica, ele é componente da clorofila. Então, veja que você tem aqui o magnésio, né? Aqui a molécula de clorofila. E uma curiosidade, tá? A molécula de clorofila, ela é muito parecida com a molécula de hemoglobina. A diferença é que a hemoglobina precisa do ferro para funcionar. E a clorofila precisa do magnésio. Uma planta pobre em magnésio, ela fica com as folhas amareladas desse jeito aqui, ó. Então, quando você encontra aí na sua casa, né, alguma planta que está com as folhinhas amarelas desse jeito, pode saber, né? Temos uma situação aqui de deficiência de magnésio. E aí, o que acontece? Se tem deficiência de magnésio, tem deficiência de clorofila, essa planta não vai conseguir fazer uma fotossíntese interessante, e aí ela muitas vezes acaba morrendo. Então, veja, a clorofila, ela é uma molécula importante, né, ali nos cloroplastos, para a questão da fotossíntese. E através da fotossíntese que a planta produz o seu próprio alimento. Então, o magnésio está associado aí à questão, né, de ser um componente importante da clorofila e ser importante para a fotossíntese e sobrevivência da planta. No ser humano, o magnésio também é importante, tá, galera? O magnésio, ele é um dos principais elementos minerais porque ele participa em mais de 300 reações químicas do nosso corpo. Entre elas, a fixação de cálcio no osso. Para que você guarde cálcio dentro do seu osso, você precisa ter o magnésio. Então, o magnésio ele atua muitas vezes como cofator enzimático. O que é um cofator enzimático? É aquele elemento mineral que ajuda no funcionamento de uma reação química, né? Já que todas as reações químicas são mediadas por enzima, o magnésio ele é importante para quê? Ele muitas vezes vai atuar como um cofator enzimático. A presença do magnésio vai ajudar para que essa reação química funcione a partir da identificação da enzima, né, que identifica o magnésio, faz uma ligação importante com o magnésio e a partir daí ela passa a ter uma função, tá?
Então, no ser humano, magnésio importante com, né, com fator enzimático, importante na fixação do cálcio no osso, magnésio aí, principalmente na velhice, né, na parte mais idosa, muitos médicos acabam suplementando magnésio para as pessoas mais idosas, porque já que ele é importante para mais de 300 reações químicas, é um sal mineral que não dá para ficar sem, tá? E aí, galera, a gente termina então aqui a parte das substâncias inorgânicas, tá? Eu fechei com vocês então hoje aqui essa parte de sais minerais, trazendo algumas curiosidades que a gente vai acabar estudando. E eu vou fazer aquela pausa que eu prometi, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico por aqui, mas fique à vontade em pegar uma água e ir ao banheiro. E daqui uns 5 minutinhos, ó, 14h32 aqui no meu relógio, umas 14h40 a gente volta, tá bom? Pode ficar à vontade de fazer o intervalo.